Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia, e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de mensagens do nosso estudo bíblico chamado As Três Áreas Usadas por Satanás. E esse é um ponto, esse é um estudo que requer o nosso discernimento, para a gente entender aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. Nós precisamos ser pessoas que vão obedecer ao Senhor e ter o discernimento para entender aquilo que é dele e aquilo que não é. Repare que esse estudo bíblico, ele frisa muito isso. Nós precisamos ser pessoas que vão frisar a palavra do Senhor, obedecer acima de tudo. Mas antes, vamos começar? Nosso ponto de hoje, na área do nosso estudo, estudando as três áreas usadas por Satanás, a primeira foi os ministros espirituais e a segunda é o vínculo afetivo. Essa é a segunda área usada por Satanás. Vamos estudar o livro de Deuteronômio, no capítulo 13, no versículo a partir do 6. Que diz assim: se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, e nem tu e nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Vemos aqui a intimidade. Aqui fala que a mulher, ou o amigo, ou o filho, ou a filha, pessoas que têm um vínculo afetivo conosco, são pessoas que podem ser usadas por Satanás para querer nos derrubar, para querer nos desviar dos caminhos do Senhor. Repare que uma dessas áreas usadas pelo diabo é a amizade, E relacionamento, família, esses são os piores inimigos usados por Satanás, e são o que ele mais usa, com certeza, é essa área, o vínculo afetivo. Pois muitas vezes levamos, a pessoa leva em conta esse vínculo que ela já tem com essa pessoa para desobedecer ao Senhor. Porque ela tem intimidade com a pessoa, ela já tem essa abertura para ser contra Deus. Mas percebemos aqui como nós precisamos ter o discernimento necessário para nós sairmos de todo esse engano que é enviado por Satanás. Aqui também podemos perceber esse segredo, quando o versículo 6 diz assim: te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu nem teus pais. Vemos que muitas vezes o diabo vem secretamente. Satanás, ele usa os segredos como uma arma na mão dele. Esta é a área utilizada por pessoas inimigas de Deus, a área mais comum, o segredo. Elas não vão gritar aos quatro ventos: vamos e nos desviemos contra Deus. Não, elas vão secretamente, astutamente, sorrateiramente querendo nos desviar. Essas pessoas são usadas por Satanás para um propósito específico, porque essas pessoas já se rebelaram contra Deus no seu coração. E esses convites malignos, como nós vimos nesse versículo 6 e nós vimos nesse versículo 7, que eu vou ler agora, mostram esses convites malignos. Entre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Vemos aqui esses convites malignos, a astúcia de Satanás. Este ponto é unânime em todas as áreas que o diabo usa para tentar nos afastar do Senhor. Precisamos ter o discernimento para sabermos de onde vêm esses convites e recusarmos. Os convites malignos, no caso aqui era a idolatria, eles vêm hoje em forma de influencers, em forma de doutrinas, em forma de coisas até estranhas hoje que estão sendo aceitas no meio das igrejas. Hoje nós vemos esses convites satânicos, esses convites malignos sendo cada vez mais proclamados. Nós vemos esses convites malignos hoje sendo aceitos ao redor de toda uma humanidade. Mas nós devemos recusar. Esse é o próximo ponto que eu quero falar com vocês, a recusa. A recusa de não concordar com aquilo que é contra o Senhor. Recuse tudo aquilo que vá contra Deus e os seus mandamentos. Não importa de quem seja, não importa a fonte, não importa se é amigo, se é pai, se é mãe, se é contra os mandamentos de Deus, se é contra aquilo que o Senhor fala, nós devemos recusar, nós devemos sair, nós devemos nos afastar de pessoas que querem nos desviar dos caminhos do Senhor. Como diz aqui no versículo 8.
Não concordarás com ele, nem o ouvirás. Não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás. Não podemos esconder dentro de nós tudo aquilo que é uma raiz de algo contra Deus, uma raiz de algo que quer nos incitar contra Deus. Nós precisamos ser pessoas que vão ser fiéis em todas as coisas. Nós precisamos ser pessoas que não vão acolher com amizade aquilo que declara guerra contra os mandamentos e contra o Senhor. Nós podemos também perceber o ponto de não poupe aquilo que é contra o Senhor, como eu acabei de falar. Não tenha dó, não tenha pena, não tenha piedade daquilo que é contra Deus. Aqui a morte era no físico, mas hoje a morte é aqui dentro. No seu coração, não aceite amizades que são contra o Senhor. Não tenha dó daquilo que é contra Deus e suas ordenanças. Não queira poupar, não queira ter amizade com pessoas, andar junto com pessoas que querem nos desviar de Deus. Não é para você matar essa pessoa no físico, mas é para você não aceitar no coração, não ser amiga de alguém que realmente é contra Deus. Nós podemos perceber que os padrões do inferno são estabelecidos por Satanás e seus ministros, e os padrões do céu são estabelecidos por Deus e sua palavra. Então, não tenha dó de cortar um vínculo que você tem com uma pessoa. Não mantenha nada, não mantenha um vínculo de alguém que você já sabe que é uma fonte duvidosa, de alguém que você sabe já que é contra Deus. Vemos também outro ponto muito interessante no versículo 9. Mas certamente matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Aqui a morte era no físico, como eu expliquei, mas hoje é no espiritual. Não tenha relacionamentos, não tenha alianças com alguém que é contra o Senhor. Não tenha dó de cortar relacionamentos que querem te afastar do Criador. Não seja cúmplice de quem ou daquilo que odeia a Deus e odeia os mandamentos do Senhor. Pelo contrário, você tem que ser o primeiro a tirar esse vínculo maligno, a cortar esse vínculo maligno que está interligando você e aquilo que é contra o Senhor. Não tenha pena, sabe, de muitas vezes falar, não, até aqui já deu, não quero mais, não tenho mais amizade com aquilo que quer me tirar dos mandamentos do Senhor. E outra coisa, vemos uma coisa muito interessante no versículo 11, que diz assim: e todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como está no meio de ti. Servirá como exemplo. Quando nós cortamos relacionamentos, quando nós nos afastamos daquilo que é contra Deus, isso vai servir de exemplo. A Bíblia diz que todo o povo verá e temerá, que isso sirva de exemplo de como você deve tratar todo o vínculo com essas pessoas que são contra Deus. Ou seja, não tem alianças que são contra o Senhor, porque isso vai ser um testemunho para as outras pessoas verem como elas também devem agir. Não seja interligado por vínculo nenhum com pessoas que acham, porque nós seguimos o mandamento do Senhor, elas querem nos desviar. Não pense que essas pessoas são pessoas usadas pelo Senhor. A Bíblia fala, mais uma vez, o Senhor diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Se uma pessoa é contra aquilo que a Bíblia fala, ela não é a favor de Deus, ela não é a favor de uma vida espiritual sadia com o Criador. E outro ponto muito importante, não torne a praticar as velhas obras, como o versículo 11 diz. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Ou seja, não se tornará a praticar, ou seja, aquilo servirá de exemplo e as outras pessoas vão ver e vão falar, eu não posso praticar, porque olha o que aconteceu, olha esse exemplo que ocorreu no meio de nós. Não torne a praticar aquilo que é contra Deus. Seja fiel testemunha de Deus e não volte ao Egito. Não volte às coisas do mundo, não volte ao passado, não volte às coisas da carne, não volte para onde Satanás quer fazer você voltar. Não torne atrás. Teve um ponto no deserto que o povo de Israel queria voltar lá para o Egito, porque eles sentiam saudade. No seu coração eles voltaram até lá. Chegou um ponto até que eles levantaram um líder para fazer eles voltarem para o Egito. Não faça isso. Não torne atrás no relacionamento com Deus. Não torne atrás na vida espiritual. Devemos ser como peregrino. Nós não podemos retroceder, somente prosseguir numa vida espiritual. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Sejamos pessoas conscientes da nossa responsabilidade e sejamos pessoas com discernimento para não tratarmos como uma amizade aquilo que é contra o Senhor. Mesmo o vínculo afetivo tem vezes que deve ser cortado para o bem da nossa vida espiritual, para o bem da nossa vida com o Criador. Nós devemos levar a sério o principal relacionamento da nossa vida, que é com Deus. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Fique com Deus e tenhamos todos o discernimento para saber aquilo que o Senhor quer de nós. Tchau!